E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Tiago Fernandes e vamos lá para mais uma aula. Agora nós estamos começando um conjunto de aulas relacionados à microbiologia, tá? Então, várias universidades, várias faculdades, vocês podem se deparar aí, se você é aluno do curso da área da saúde, né, curso das ciências naturais, vocês podem ter uma disciplina na grade de vocês chamada de mecanismos de agressão e defesa ou simplesmente microbiologia. Então, eu vou aqui gravar um conjunto de aulas relacionadas a essa temática sobre microbiologia. Essa é a primeira aula, né, introdução à microbiologia. E se você quiser acompanhar nessa aula, acompanhando via PDF, você pode estar baixando esse PDF pelo QR Code que está aí aparecendo na tela de vocês, tá certo? Então, e se você é um professor, se você é uma professora do ensino superior, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você também pode estar baixando essa aula em PowerPoint. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode estar utilizando esses slides, pode fazer as suas alterações, tomá-lo como base, mas fazer suas melhorias, né, para dar aula aí de acordo com sua realidade. Então, essa é a primeira aula, Introdução à Microbiologia. Teremos outras aulas sobre bacteriologia, aulas sobre micologia, né, estudo dos fungos, aulas sobre virologia, parasitologia, introdução à parasitologia, beleza? Então, bora lá para a nossa aula de introdução à microbiologia. Beleza, pessoal? Então, bora lá para a nossa aula de introdução à microbiologia. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ter aqui no primeiro momento algumas curiosidades, né, sobre esse universo da microbiologia, esse universo microscópico. Depois vamos aqui responder alguns conceitos, né? O que é a microbiologia? Quem são os micro-organismos? E finalizaremos essa aula com as principais aplicações e estudos da microbiologia. Aqui nós temos algumas figuras, né, que elas têm algo em comum, né? Nós temos aqui a sífilis, uma doença bastante conhecida, sífilis. Aqui nós temos um dedão do pé, né, o dedão do pé bem castigado, essa unha aqui bem castigada, né? Daqui é uma micose, né, uma contaminação nessa unha. Nós temos malária, né, uma doença aí bastante difundida, bastante, né, apresentada nos jornais, Globo Repórter, né, falando sobre essa doença, malária. Aqui nós temos alguns ovos, né? Alguns ovos, e você pode ter, né, já ido a alguns eventos, né? Esses eventos mais populares, esses eventos, né, que acontecem no meio da rua, né, em que existem várias barraquinhas, né, de alimentos, e você pode ter feito o consumo, né, de algum alimento e quando chegou em casa teve um desarranjo intestinal, né? Você teve algum desconforto intestinal e isso pode ter caracterizado aí uma infecção intestinal. E aqui nessa figura mais centralizada nós temos aqui os pulmões, né, contaminados, né, a pneumonia, né, algumas doenças respiratórias, tá certo? Mas o que essas doenças, né, o que essas figuras, essas doenças aí têm em comum? Tem em comum que todas elas são causadas por micro-organismos, tá certo? Então, todas elas têm seu início através de uma infecção por micro-organismo. Aí eu lanço a pergunta a vocês. Todos os micro-organismos, eles causam doenças? E aí? Você conhece algum micro-organismo que não causa doença? O micro-organismo é bonzinho? Será que existe? Né? Olha aqui. Exemplo. De todas as espécies de bactérias existentes no nosso planeta. Tomei como exemplo as bactérias, beleza? Lembrando que nem todos os micro-organismos são bactérias. Apenas 10% causam doenças. Algumas funções, né, dos micro-organismos, tá certo? Algumas funções dos micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem ter função de proteção, né, do nosso corpo, auxílio, né, do nosso corpo, auxílio aí na nutrição do nosso corpo, auxílio na defesa do nosso corpo. Alguns micro-organismos têm função de fotossíntese. Micro-organismos pegam a luz, por exemplo, né, a luz do sol, fóton, né, os fótons vindo do sol,
essa energia e converte essa energia em ligações químicas presentes aí em moléculas próprias. Outra função bastante conhecida, né, dos micro-organismos é a função de decomposição. Então, eles são aí os decompositores, né, são os micro-organismos que fazem decomposição na matéria orgânica morta, tá certo? Então, de suma importância para a manutenção aqui da biosfera, beleza? Mais funções dos micro-organismos são, alguns micro-organismos eles são utilizados para a produção de produtos, né, a fabricação de produtos fermentados, por exemplo, bebidas lácteas, né? Temos aqui o iogurte, outra bebida fermentada que é a cerveja, né? Bebida fermentada, outro produto fermentado, pão, né? Então, o pão ele pode ser fermentado a partir da utilização de micro-organismos, ou o que você acha que é aquele fermento biológico, né? Aquele saquinho, né, contendo uns grânulos ali. Ali é micro-organismo vivo, que faz essa função de fermentar a massa do pão. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, né, ou se eu estiver indo muito devagar, você pode fazer esse controle, esse ajuste, né, aqui nas configurações do YouTube, tá certo? Você pode botar na velocidade 1.5, ou pode reduzir essa velocidade se eu estiver falando muito rápido para você poder me acompanhar com mais clareza, beleza? O que é a microbiologia? A microbiologia, o próprio nome já está dizendo, é o estudo dos micro-organismos. Microbiologia, micro vem de microscópico, bio vem de vida, logia, estudo. Estudo da vida microscópica, pronto. Então, se você, né, conhece a palavra, você já tem uma ideia de que se trata, tá certo? Muitas vezes você pode até não saber, nunca ter ouvido falar daquela palavra, tá certo? Mas se você dividi-la, às vezes você pode ter uma ideia do que se trata. E os micro-organismos, também chamados de micróbios, são seres vivos minúsculos que, em geral, individualmente, muito pequenos a serem visualizados a olho nu. Tem suas exceções, tá certo? Porém, via de regra, esses micro-organismos são organismos vivos que não podem ser visualizados a olho nu, a olho desarmado, certo? Precisa do auxílio aí de microscópio, e isso se estiver individualizados. Porém, quando eles se juntam, né, quando eles formam colônias, que é isso que nós estamos vendo aqui, ó, nessa plaquinha de Petri aqui de vidro, contendo um gel, né, cheio de nutrientes, e aqui algumas bactérias crescendo nessa plaquinha de Petri. Tá certo? Então aqui a gente está vendo bactéria a olho nu, tá certo? Mas aqui não é uma única bactéria, né? São milhares de bactérias, tá certo? É uma colônia de bactérias. Aqui a gente não vê a forma da bactéria, que a gente não está vendo as estruturas da bactéria, que a gente está vendo a parte visual, né, dada pelo acúmulo do crescimento, né, da divisão dessas células. Porém, quem são os micro-organismos? Os micro-organismos. Aí nós, para responder essa pergunta, nós temos que dar a definição aqui de duas palavrinhas. É a palavra procarioto e eucarioto. Você já deve ter ouvido falar sobre células eucarióticas ou organismos eucarióticos, né? Ou organismos procarióticos ou células procarióticas, tá? A palavra procarioto tem sua origem da combinação de dois elementos do grego antigo. O pro significa antes, antes, e carion que significa núcleo, ou seja, né, a grosso modo, a palavrinha vai significar antes do núcleo. Então, são células que não têm em sua constituição o núcleo, ou seja, vieram antes da formação do núcleo, do aparecimento do núcleo, beleza? Há exemplo de organismos vivos que contêm esse tipo de célula, né? Células procarióticas, nós temos as bactérias e as arquebactérias. Então, esses micro-organismos, bactérias e arquebactérias, eles vieram antes do núcleo, né? Antes da formação do núcleo. Então, são células que não possuem núcleo, tá certo? Então, essa é uma característica bem marcante de células procarióticas.
não possui a carioteca. O que é carioteca? Membrana que isola o núcleo, aquela membrana univoltório nuclear. Ali é carioteca. Então, em micro-organismos procarióticos, não vamos encontrar essa carioteca. É certo? Que isola o núcleo, que isola o material genético dentro dessa estrutura. Não vamos ter. E organismos eucarióticos, ou células eucarióticas. A palavra eucarioto também tem suas raízes na língua grega antiga. Ela deriva da combinação de dois elementos. Eu, que significa verdadeiro, e cario, que significa núcleo. Portanto, um núcleo verdadeiro. Aí nós temos células que contêm um núcleo verdadeiro, um núcleo individualizado. Possui essa membrana nuclear chamada de carioteca. E dentro do núcleo, vamos encontrar o material genético. Tá certo? E se falando de micro-organismos que são constituídos por células eucarióticas, aí nós temos os fungos e os protozoários. Aqui no caso, nessa figurinha, temos aqui a Giardia lamblia. É bem bonitinho essa bichinha aqui. Certo? E alguns fungos, são micro-organismos constituídos de células eucarióticas que contêm núcleo individualizado, material genético dentro do núcleo, bem bonitinho. Assim como nós, Nós somos organismos eucarióticos. Já organismos procarióticos, temos bactérias e arquibactérias. São organismos mais simples, menos complexos, beleza? Que não tem a carioteca, não tem um núcleo individualizado, não tem organelas membranosas dentro dessas células. Mas isso daí vai ser assunto para a próxima aula, beleza? Vamos ver as estruturas das bactérias. Adicionalmente, temos aí constituindo os micro-organismos procarióticos, bactérias e arquibactérias, micro-organismos eucarióticos, que têm células com núcleo, no caso fungos e protozoários, e temos aqui os vírus, que não se enquadram nem em procarióticos nem em eucarióticos, tá certo? Uma vez que muitos pesquisadores, consideram os vírus como estruturas que não têm vida, que não têm vida. Embora não sejam considerados seres vivos, são alvos de estudo da microbiologia. Por isso, alvos de estudo da microbiologia possuem interação com as células microbianas. Então, nós temos aí os vírus, que são micro-organismos acelulares, ou seja, que não possuem célula. Então, o vírus não é uma célula, não é uma estrutura celular. Perfeito? Bactérias é uma célula. Fungos são constituídos por células. Protozoários são células. Beleza? Beleza? São constituídos por células. Agora, vírus não. Para ser uma célula, eu tenho que ter uma membrana plasmática, A bactéria, ela tem uma membrana plasmática que isola essa estrutura chamada de célula. Beleza? Fungo tem uma membrana plasmática. E, além disso, dentro dela tem a membrana nuclear, que é a carioteca. Vírus não. Em vírus, nós não vamos encontrar uma membrana plasmática. Show! Porém, os vírus aqui são parasitas intracelular obrigatórios, Eles precisam de uma célula hospedeira para ser considerado aí uma estrutura viva, para ter um certo metabolismo. Como surgiram as primeiras células? Então, nós temos aqui a origem da Terra, datada pelos cientistas, os estudiosos, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos passados, 0,6 bilhões de anos, a origem da vida celular. Então, aqui há 4 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, deu-se origem à vida celular. Após um certo tempo, surgimento das primeiras células, bactérias fototróficas, anoxigênicas começaram a aparecer. A Terra, nesse período, a Terra era anóxica, não tinha oxigênio. Então, essas células, primitivas, depois bactérias fototróficas, elas se desenvolviam em um ambiente totalmente sem oxigênio. Há 3 bilhões de anos, a origem de cianobactérias, que são bactérias azuis. Essas cianobactérias começaram a liberar
oxigênio na atmosfera. Então a Terra é oxigenada lentamente através do surgimento desses micro-organismos, tá certo? Aí nós temos todo o surgimento, células eucarióticas modernos, né? Então aqui aproximadamente 2 bilhões de anos atrás. Olha aqui, as bactérias são organismos procarióticos, cianobactérias, micro-organismos procarióticos. E aqui, só 2 bilhões de anos depois que a Terra começa a ser oxigenada, foi que surgiram as células eucarióticas modernas, né? Modernas. Aí nós temos uma diversidade de algas, enfim, né? Até chegar aqui quase no presente momento o surgimento dos seres humanos. E isso é o que a ciência, muitos cientistas, eles relatam, tá certo? Visto que todas as células compartilham de uma constituição semelhante, é altamente provável que todas tenham evoluído a partir de uma única célula ancestral. Aqui, ó, a partir dessa única célula ancestral, as bactérias, as arquibactérias e os organismos eucarióticos, eles surgiram, todos esses três, a partir dessa célula ancestral, conhecida como único ancestral universal comum. LUCA, né? LUCA, do inglês Last Universal Common Ancestor. Essa ideia deu origem a 3 principais domínios. Domínio bactéria, a partir dessa célula, deu origem ao domínio bactéria, ao domínio arquê e ao domínio eucária. Nós temos nesse slide como é feito a classificação dos seres vivos na Terra. Aí os cientistas dividem todos os organismos vivos, não somente os micro-organismos, certo? Todos os organismos vivos em 3 domínios. Domínio bactéria, obviamente, né? Formado aqui por bactérias gram-positivas, né? Bactérias verdes não sulfurosas, enfim, por todas as bactérias, domínio bactéria. Um domínio arquebactéria, também são micro-organismos, né? Micro-organismos resistentes a variações de extremos de condições, extremos de pH, extremos de salinidade, extremos de temperatura, né? Temos aí as arquibactérias e temos aqui o domínio eucária, né? Aí nesse domínio eucária, que são organismos, então esses organismos, micro-organismos fotossintetizantes, a entomoeba aqui, os animais, que nós estamos englobados aqui dentro. Aí próximo dos animais nós temos os fungos, que são micro-organismos, as plantas, tá certo? As plantas. Aí nós temos organismos ciliados, flagelados, tá certo? Dentre outros. Então, nós temos aqui fungos, né? Fungos que são aí englobados dentro desses micro-organismos. E como é feito isso, né? Como é feito isso? Então nós temos aqui a tecnologia por trás da filogenia do gene do RNA ribossomal, tá? Então nós temos o agrupamento desses seres vivos em cada domínio desse, uns mais próximos de uns do que de outros, né? Através de uma variedade de análise do material genético, tá certo? Então é feita a análise desse material genético, desses organismos, é feito um alinhamento desse material genético, do RNA ribossomal. Então aqui a gente tem RNA ribossomal 1, do organismo vivo 2, do 3, e a gente vê o que é mais próximo de quem aqui, isso por ferramentas de bioinformática, tá certo? E são computadores potentes que geram essas árvores filogenéticas, né? Através de vários cálculos, enfim, e gera esses quadros, né? Essas árvores filogenéticas que dão aí as proximidades desses os seres vivos como um todo. Né? A classificação dos micro-organismos é uma área da microbiologia que se concentra em categorizar e organizar esses organismos em diferentes grupos, com base em suas características morfológicas, e suas características fisiológicas e, a exemplo aqui que nós vimos, né, em características genéticas. Show? Ainda respondendo essa pergunta, quem são os micro-organismos? Né, nós temos
aqui algo bastante interessante, que são organismos vivos que auxiliam na manutenção do equilíbrio da vida no nosso meio ambiente. Então, nós necessitamos desses micro-organismos, tá certo? Nós necessitamos desses micro-organismos. Olha aqui. Alimentos, micro-organismos marinhos e da água doce constituem a base da cadeia alimentar em oceanos, lagos e rios. Então, eles vão servir de alimentos aí, a base, né, da cadeia alimentar nesses ambientes, né, oceanos, lagos e rios. Os micro-organismos, eles nos auxiliam no equilíbrio da vida aqui no meio ambiente, porque eles decompõem a matéria orgânica morta. Imagine aí, se não existissem esses micro-organismos decompositores, certo? Hoje em dia a gente estaria aí chutando dinossauro, chutando parente morto, enfim, né? Porque não haveria a degradação, a decomposição dessa matéria orgânica morta. Então, os micróbios do solo auxiliam na degradação de resíduos e na incorporação de gás nitrogênio do ar em compostos orgânicos, reciclando assim elementos químicos do solo, água, organismos vivos e ar. Tá certo? Outra função, né? Pegam a energia do Sol, essa energia é mantida em ligações químicas ali, por exemplo, as ligações químicas da molécula de glicose, e a gente vai lá e consome esse micro-organismo, ou consome essa planta que fotossintetiza, enfim. Outra função, né, que auxilia na manutenção do equilíbrio da vida em nosso meio ambiente é a simbiose com os seres humanos. Então, os seres humanos e muitos outros animais dependem desses micróbios. Nós dependemos desses micróbios, tá certo? Nós dependemos que esses micro-organismos vivam no nosso sistema digestório, porque alguns deles sintetizam, olha aqui, no texto está dizendo, sintetizam algumas vitaminas que nós não produzimos, mas que o nosso corpo necessita, né? Incluindo algumas vitaminas do complexo B para o metabolismo e também vitamina K para a coagulação do sangue. Então, nós não produzimos, muitas vezes não consumimos, não assimilamos isso através da nossa nutrição. Esses micro-organismos produzem para nós e nós absorvemos esses nutrientes produzidos por esses micro-organismos que estão presentes na nossa flora intestinal. Beleza? Para responder mais uma pergunta, né? Qual a importância desses micro-organismos? E aí? A simbiose entre micro-organismos e humanos traz vários benefícios, incluindo a diminuição da obesidade. Isso daqui é fonte de pesquisas recentes, tá certo? Isso daqui são pesquisas recentes que trazem essas hipóteses aqui, né? Podem trazer vários benefícios, incluindo diminuição da obesidade. Olha aqui esse trechozinho do estudo que eu trouxe para vocês. Ó. História familiar e escolhas de estilo de vida desempenham claramente um papel nesse aspecto, mas e os micróbios intestinais? Um experimento usando ratos nascidos em um ambiente totalmente higienizado. Então, ratos nasceram num ambiente totalmente higienizado, os ratinhos novinhos, tá certo? Totalmente higienizados, isso em condições controladas, e viveram por toda a sua vida completamente livres de micróbios. Foram utilizados para conduzir o estudo desse tema. Então, um ambiente totalmente estéril, é um ambiente controlado, ambiente laboratorial controlado, certo? Um biotério controlado. Nasceram ratinhos, esses ratinhos foram utilizados para esse experimento, eles cresceram, é um ambiente totalmente higienizado, né? Totalmente na ausência desses micro-organismos. Aí olha aqui, o estudo demonstrou que se você pegar fezes de humanos magros e de humanos obesos, coletou fezes de humano magro de um lado, fezes de humanos obesos de outro, tá certo? Aí o que foi feito? Coletou as bactérias dessas fezes, as bactérias presentes nas fezes do humano magro, bactérias das fezes do humano obeso, ser humano obeso, certo? Então pegaram esses micro-organismos e transplantaram para os camundongos, tá certo? Para os camundongos.
você pode tornar camundongos mais magros ou mais gordos, dependendo de qual microbioma usou. Então, o que foi que aconteceu? Os ratinhos todos estavam crescendo de igual modo, né? Numa condição controlada, livre de micro-organismos, eles crescendo normalmente, tá certo? Aí o que foi que o cientista fez? Pegou, por exemplo, 10 ratinhos colocou numa caixa, 10 ratinhos colocou noutra. Iguais, ratinhos iguais. Aí pegou as bactérias, os micro-organismos das fezes de humano magro e colocou e transplantou isso para esses ratos, né? Esses camundongos livres de bactéria. Colocou, fez o transplante. Pegou as bactérias das fezes dos obesos e transplantou para esses ratinhos que eram até então iguais. E esses camundongos agora foram recebendo alimentação normal, igual. Os ratinhos que receberam a microbiota, né? Esse microbioma das fezes de humano magro, se mantiveram magros, tá certo? Se mantiveram magros. Já os ratinhos que eram normais, né? Tem um peso normal, dentro de sua normalidade, e receberam as bactérias, o microbioma das fezes humanas de um obeso, esses ratinhos, que até então eram normais, começaram a engordar, né? Começaram a evoluir para um estado de obesidade. Tá certo? Então, mas a questão agora é saber se isso será traduzido para humanos. Será se isso para nós daria certo, né? Pegar o microbioma de uma pessoa obesa, limpar totalmente, né? Vamos dizer assim, matar as bactérias da microbiota desse ser humano obeso e transplantar o microbioma, as bactérias de uma pessoa magra para esse indivíduo? Será se ele reduziria seu índice de obesidade? Será? Então, essa é a grande esperança nesse campo de pesquisa, de que os micróbios possam ser uma nova forma de medicamento. Beleza? Então, imagine você tratar a sua obesidade, né, fazendo a ingesta de micro-organismos que estão presentes, né, na flora intestinal de seres humanos magros. Show! É menos invasivo, acredito eu que é muito mais barato, seria muito mais barato, e é isso, né? Então, isso daí vamos acompanhar, são cenas para os próximos capítulos. Qual a quantidade de micro-organismos presentes no nosso planeta? Estima-se que 5 vezes 10 a 30 células microbianas na Terra, excluindo-se celulose e células que constituem. Excluindo a celulose, essas células, né, células microbianas, constituem cerca de 90% da biomassa da biosfera. Então, 90% da biomassa, massa de vida, de tudo que é vivo, 90% da biomassa, tirando celulose, né, das plantas, né, da parede celular das plantas, tirando isso, nós temos 90% disso constituído de micro-organismos, tá? Micro-organismo para burro. Nós somos mais micro-organismos do que gente, sabia disso? Somos mais micro-organismos que gente. Cada 1 grama de terra possui 100 milhões de micro-organismos. Eita danada, é micro-organismo demais. Existem 100 milhões de vezes mais bactérias nos oceanos do que estrelas no universo. Então, tem mais bactéria no oceano do que estrela no universo. Aí aqui a quantidade, né, em percentual. Superfície marinha, 66% da quantidade de micro-organismos está na superfície marinha, 26% superfície terrestre, 4,8% no solo superficial, 2,2% nos oceanos, né, em profundidade, e 1% todos os outros habitats. Então, nós temos aí a distribuição desses micro-organismos, né? Desses micro-organismos dentro e fora da superfície da Terra.
As células humanas constituem apenas 43% da contagem de células total do corpo. Então, se a gente contar toda a célula que tem, né, no nosso corpo, se eu pegar Tiago, for contar todas as minhas células, 43% são células humanas. Tá certo? E o resto são micro-organismos. Todo o resto, né? Os 57% são de micro-organismos. Tá certo? 57% são de micro-organismos. Show? Entender essa parte escondida de nós mesmos é chamado... essa parte escondida, né? É chamado de microbioma. Está transformando rapidamente a compreensão de doenças. Acabamos de ver isso, né? Compreensão desse microbioma traz uma compreensão para doenças que vão desde alergias até mal de Parkinson. Beleza? Então, nós temos aí microbioma também está sendo ligado a doenças como mal de Parkinson, doenças inflamatórias, intestinais, depressão, autismo, ao funcionamento de drogas contra câncer. Então, tudo isso aí pode ser são áreas a serem beneficiadas com os estudos da microbiologia relacionada ao nosso microbioma. Beleza? E para finalizar, chegamos aqui, né, na pergunta, nas partes finais, né, nos tópicos finais dessa aula, principais aplicações e estudos da microbiologia. Aí nós temos aqui embaixo, ó, algumas dessas principais aplicações, né, e estudos da microbiologia. Para verificar diversidade e morfologia desses micro-organismos, existem estudos para isso, estudos que vão, né, analisar a fisiologia e crescimento desses micro-organismos, como é que acontece, né, esse metabolismo dentro desses micro-organismos, como é que eles se desenvolvem, como é que eles se reproduzem, caracterização de seus métodos para identificar os micro-organismos. Então, existem estudos específicos para identificação de micro-organismos, interação desses micro-organismos e doenças, né, estudos sobre isso. Métodos de controle de crescimento dos micro-organismos é alvo de estudo aí constantemente, né? Existem várias pesquisas, eu mesmo já trabalhei, né, no trabalho do meu mestrado, prospectando biomoléculas, purificando proteínas para inibir o crescimento de algumas bactérias, né? Algumas bactérias de importância clínica, no caso Staphylococcus, Klebsiella. Interação entre os micro-organismos com o ambiente e outros organismos. E, por fim, a utilização de micro-organismos para produzir produtos utilizáveis por nós. Começando aqui com as principais aplicações e estudos da microbiologia. Aí nós temos aqui um quadro contendo várias áreas de aplicação, né? Na agricultura, na indústria, na saúde, na produção de alimentos e na ciência. Tá? Apenas a minoria dos micro-organismos é patogênico, já vimos isso. Os micróbios que causam a deteriorização de alimentos, como partes amolecidas em frutos vegetais e decomposição de carne e ranço, gordura e óleo, também são uma minoria. E eles são utilizados nessas áreas aí que eu acabei de citar: agricultura, indústria, saúde, alimentos e ciência. Aqui nós temos a primeira aplicação desses micro-organismos na agricultura, tá certo? Então nós temos aí alguns micro-organismos, né, que vivem em simbiose, né, com algumas plantas. Então a simbiose entre esses micro-organismos e algumas plantas vai desempenhar um papel fundamental justamente nesse primeiro ponto aqui, na ciclagem de nutrientes, né? A ciclagem desses nutrientes, particularmente no ciclo do nitrogênio. Então nós temos os micro-organismos na agricultura moderna, nódulos radiculares, fazendo essa simbiose com micro-organismos, certo? Fazendo associações com bactérias que fixam nitrogênio, né? Fixam nitrogênio molecular, N2, para o uso da planta. Então a planta por si só, né, aqui a plantinha de soja, ela não tem a capacidade de pegar nitrogênio que está na atmosfera e incorporar no seu metabolismo. Essa planta ela não tem essa capacidade. E para que a planta vai querer nitrogênio?
para fazer, por exemplo, proteína. Nós precisamos de nitrogênio para fazer nossas proteínas, né? Que o nitrogênio está presente lá nos aminoácidos. Essas plantas, já que ela não pode pegar nitrogênio da atmosfera, ela se associa com algumas bactérias, né? Algumas bactérias que pegam esse nitrogênio, as bactérias pegam esse nitrogênio molecular e incorporam esse nitrogênio nas raízes das plantas. Então, a fixação de nitrogênio é um processo essencial para a obtenção do nitrogênio atmosférico e a sua conversão em formas nitrogenadas utilizáveis pela planta, tá certo? Pela planta, no caso aqui, né, a amônia, o NH3, que a planta ela pode usar, ou até íons de nitrato, né? Até íons de nitrato, NO3 aqui, íons de nitrato, que pode ser utilizados pela planta. Beleza? Então, esse processo ele é vital para o crescimento da planta e a gente vai lá e consome a soja, né? A gente consome a soja e, por tabela, a gente está assimilando esse nitrogênio que a gente também não assimilaria. Então, você já viu aqui a importância da utilização de micro-organismos na agricultura, tá certo? Na agricultura. Outra utilização de micro-organismos, no caso aqui dessa bactéria, Bacillus thuringiensis, com aplicação no controle biológico de pragas e transferências de gene de resistência. Se essa larva, né, essa larva de um inseto, entrar em contato com essas bactérias, Bacillus thuringiensis, essas bactérias apresentam atividade enteropatogênica contra insetos dessa ordem, Lepidoptera, Diptera, Coleóptera, enfim, tá certo? E vai produzir toxinas e vai matar essas larvas, vai matar esses organismos, né, essa forma larval desses insetos que estaria consumindo, né, devastando essa lavoura. Então, produz essas proteínas tóxicas para os insetos, mas essas proteínas são inofensivas para a gente. É toxina apenas para o inseto, apenas para essa forma larval, e ele vai morrer, enfim, e aí a gente pode consumir, né, e não vai ter grandes prejuízos. Com isso, vai matar o inseto especificamente e vai diminuir a utilização, por exemplo, a utilização de pesticidas, né, que trazem grandes prejuízos, né, ambientais, pode causar doenças, cânceres, diminui a utilização desses agrotóxicos e tem essa abordagem mais eco-friendly, né? Outra, nós temos aí para o controle de algumas pragas, aqui nós temos dois insetos, né? Mortos, e a gente vê aqui essa lãzinha em cima desses insetos que são fungos, né? Fungos entomopatogênicos. Então, são fungos específicos que matam insetos, e esses insetos são pragas, né? São pragas que destroem lavouras, tá certo? Então, fungos entomopatogênicos são ferramentas naturais na agricultura, combatendo pragas de insetos de modo sustentável. Então, esse fungo mata especificamente esses insetos e não contamina a planta, tá certo? Então, chega uma determinada praga, né, desses insetos na lavoura. Se esses insetos entrarem em contato com esses fungos entomopatogênicos, eles vão morrer, tá certo? Eles vão morrer. Mas esse fungo não contamina a planta. Top. Acho isso fantástico, tá certo? Aplicados nas plantações, invadem insetos como pulgões. Então, se for aplicado esses fungos entomopatogênicos, né, em plantações, vai contaminar apenas os insetos causadores de perdas na agricultura, tá certo? Causando doenças fatais e reduzindo pesticidas químicos. Essa estratégia parte do manejo integrado de pragas presentes no ambiente, beneficiando polinizadores do solo, promovendo uma agricultura eco-friendly, né, e equilibrada. Outra aplicação dos micro-organismos, no caso aqui Bacillus thuringiensis e Bacillus sphaericus, duas espécies de bactérias, né, para o controle biológico de mosquitos, transmissor da dengue, e moscas e outras muriçoca, né, que no caso aqui tem borrachudo, mas aqui a gente conhece por muriçoca.
beleza? Aqui no Nordeste. Então, o controle biológico de mosquitos, como vetores de dengue, moscas das frutas e borrachudos, envolve o uso de agentes naturais para suprimir suas populações. Olha, esses galões aqui, ó, de 5 litros, um menorzinho aqui, contém bactérias, contém essas bactérias que são específicas para infectar esses insetos. Então, esses bioinseticidas à base de bactérias, como Bacillus thuringiensis, são aplicados para eliminar larvas dos mosquitos sem afetar outros organismos. Essa abordagem contribui para a redução e transmissão de doenças como a dengue, promovendo controle sustentável das populações de mosquito. Beleza? Então, mais uma aplicação aí dos micro-organismos agora como bioinseticidas urbanos até, tá certo? Nós vimos aí alguns, né? A aplicação mais rural e aqui a aplicação mais urbana. Na indústria, esses micro-organismos podem ser utilizados, né? Para a produção de etanol, para a produção de combustível, no caso aqui é etanol, né? Utilizando celulose das plantas, o amido de milho, né? Que vai fornecer glicose como fonte de energia para esses micro-organismos, que vai fazer a fermentação e no processo de fermentação vai liberar etanol. E esse etanol é utilizado aí como biocombustível, tá bem? Beleza? Então pode ser utilizado aí na indústria para produção de combustível, produção de vinagre, solventes orgânicos, enzimas como lipases. Quem tem intolerância à lactose, por exemplo, pode ser feito um processo industrial para a produção da lactase, tá certo? Da lactase e, enfim, né? E ser comercializado isso. Então, nós temos aqui algumas jeans modernos, né? Feitos por micróbios. Aí nós temos a utilização de algumas bactérias aí, né? Utilizadas algumas bactérias, alguns desses micro-organismos utilizados em algumas etapas aí na produção do jeans, né? Outra aplicação dos micro-organismos é a aplicação na saúde, tá certo? Por exemplo, alguns antibióticos são extraídos a partir de micro-organismos. Por exemplo, a penicilina. Penicilina é um antibiótico, né? Produzido por esse fungo do gênero Penicillium, tá certo? Por isso deriva o nome penicilina, tá? Probióticos utilizados com aplicação na saúde, algumas vacinas, hormônios, outros medicamentos também, né? São aplicados aí na saúde e tem uma derivação através dos micro-organismos, né? São utilizados micro-organismos para a produção desses componentes, tá certo? Probióticos para perda de peso, né? Então nós temos aí, são estudados por seu papel na perda de peso ao influenciar a microbiota intestinal e o metabolismo. Já vimos, né? Algo parecido com isso. Embora promissores, mais pesquisas são requeridas para confirmar seus efeitos, tá certo? Então, para se utilizar esse tipo de medicamento, né? Tipo de abordagem para emagrecer, tem que consultar o profissional da saúde. Show? A asparaginase, uma enzima, né? Asparaginase, L-asparaginase, recombinante. Se tem esse nome recombinante, né? Foi utilizado através de uma técnica do DNA recombinante, produzida por engenharia genética, né? DNA recombinante, é empregada no tratamento de cânceres como leucemia linfoblástica aguda, reduz os níveis da enzima os níveis de asparagina no sangue, inibindo o crescimento das células malignas, né, oferecendo uma abordagem mais eficaz no combate ao câncer. Então temos aí a produção dessa enzima L-asparaginase, né? L-asparaginase, produção que produz micro-organismos. Esses micro-organismos produzem essa enzima, ela é purificada e vendida comercialmente, tá certo? Vendida comercialmente. Outra, nós temos insulina recombinante, né? Uma enzima que nós utilizamos para o tratamento do diabetes, né? Então pode ser feito
a produção da insulina recombinante em biogeradores, né, contendo bactérias que produzem a insulina recombinante. A insulina é purificada e vendida comercialmente. Tá certo? Hormônios de crescimento, né, GH, hormônio de crescimento de igual modo. Outra aplicação dos micro-organismos é para a produção de alimentos, né, bebidas fermentadas como cervejas. Temos aqui o Yakult, né, contendo lactobacilos vivos. Esses lactobacilos são bactérias vivas, micro-organismos vivos, né, estão presentes dentro dessa bebida fermentada. Fermentando aqui, produzindo esse gostinho azedo, né, saboroso. Massas fermentadas, como pão, né? Quando vai fazer o pão, né? Pega a massa do pão, contém um amido. Amido é um polissacarídeo de reserva das plantas. E, obviamente, que coloca outras coisas, né? Margarina, sei lá, os ingredientes para fazer o pão. Mas aí, para o pão crescer, é adicionado fermento. Existe o fermento biológico e o fermento químico, né? O fermento químico não é vivo, o biológico, o próprio nome já está dizendo, né? E esses fermentos biológicos são bactérias, são leveduras, são fungos leveduriformes, tá certo? São fungos unicelulares chamados de leveduras. Esses fungos é colocado na massa, você mistura na massa e bota a massa para descansar, que é para dar o tempo, né, desses fungos se alimentarem do açúcar, né, se alimentar aí do amido, vai fazer a fermentação, vai produzir o gás carbônico que vai fazer a massa inchar, né, a massa crescer, fica aqueles buraquinhos, né, ela vai inchando, né, beleza? Produção de aminoácidos. Existem cogumelos comestíveis. Cogumelos são fungos, assim como as leveduras, tá certo? São fungos também. Mas as leveduras são fungos unicelulares, nós vamos ver isso. E os cogumelos, né, são estruturas pluricelulares. Então, cogumelos comestíveis e alguns corantes alimentícios também podem ser produzidos por micro-organismos. Que o fermento biológico, eu acabei de dizer para vocês, né? Dentro desse sachêzinho tem vários grânulos que são esses fungos, né? Esses fungos unicelulares. No caso aqui, outro substância, né? No caso, glutamato de monossódio, que pode ser utilizado micro-organismos para produzir o ácido glutâmico. E esse ácido glutâmico, né, a partir dele ser produzido o glutamato de monossódio, beleza? A Ajinomoto, como nós conhecemos, que dá o sabor umami nas comidas, né? O sabor característico aí de comida oriental. Você já deve ter sentido esse sabor. Cogumelos comestíveis, né? No caso aqui, o champignon, shiitake, né? São cogumelos aí comestíveis e que não vão trazer prejuízos nenhum para a nossa saúde. E na ciência, para finalizar nossa aula, e aplicação dos micro-organismos na ciência. Aqui nós temos uma imagem, né, resumindo bem isso, né? Eu vou repetir essa imagem lá na frente, eu não vou explicar ela aqui, só vou citar o que está descrito aqui e lá na frente eu vou explicar um pouco mais ela. Então, nós temos na aplicação na ciência de micro-organismos, a gente tem a biotecnologia e DNA recombinante. O que, a grosso modo, em que consiste isso? A inserção de um gene em bactérias e fungos, fungos e vírus, para a produção de insumos para nós, os seres humanos. Por exemplo, eu não produzo insulina, eu pego o gene da insulina, que está no nosso código genético, pego esse gene da insulina, que estaria no nosso código genético, coloco esse gene
né, humano em uma bactéria, em um DNA bacteriano. Está aqui, o DNA bacteriano, coloco no DNA bacteriano um DNA humano. É que a gente tem o vermelhinho, DNA bacteriano, azulzinho, DNA humano. Aí a gente tem um DNA recombinante. É isso que nós dizemos, um DNA recombinante. Tá certo? E aí a gente pega esse DNA recombinante, coloca de volta dentro de uma bactéria, transforma uma bactéria. Essa bactéria contém o DNA dela, um DNA bacteriano, e o nosso gene de interesse. E essa bactéria passa a produzir o que a gente quer, né? Passa a produzir o que a gente quer. O que a gente colocou aqui? O gene da insulina humana. A bactéria vai passar a produzir o gene da insulina humana. Beleza? Fica uma confusão aqui nessas colorações aqui, mas eu acredito que deu para entender, a grosso modo, o que acontece. Aí a gente faz a clonagem do gene de interesse de estudo. Ó. Pegou essa bactéria, contendo o nosso gene de interesse. Pegou essa bactéria, botou ela para se dividir, né? Botou para ela se reproduzir. Então, uma bactéria de origem é duas de origem é 4, e cada uma delas contendo o nosso gene de interesse. Isso é clonagem do gene de interesse. Depois, essas bactérias passaram a produzir a nossa insulina humana. Imaginei, cada bactériazinha dessa produzindo a insulina humana. Se bem que não vai ser 4 bactérias, né? Apenas a gente coloca isso daqui dentro de tanques gigantes, né? Contendo milhares e milhares e trilhões de bactérias produzindo insulina humana, tá certo? Produção em alta escala, né? De produtos de insumo humano. A exemplo aqui a insulina, que pode ser utilizada, por exemplo, para o diabetes. Né? Pode ser feita terapia gênica através de vírus, enfim. Olha aqui um outro exemplo da biotecnologia e DNA recombinado. À primeira vista, a clonagem molecular é um processo bem simples. Um simples corta e cola, como resumido no esquema aqui ao lado. Então, o que a gente tem que ter? Primeiro, a gente tem que ter um gene de interesse. Então, a gente tem aqui algumas algas, né? Por exemplo, deixa eu ver se é alga mesmo. Alguma alga que produz um gene, que tem um gene, e esse gene, nessa alga, produz uma proteína fluorescente. Ó, produz essa proteína GFP, que é uma protein Green Fluorescent Protein, tá certo? Proteína verde fluorescente. Aí o que a gente faz? Corta esse gene de interesse. Aqui, olha, esse gene de interesse eu chamo ele de inserto. Pego esse gene de interesse aqui da alga e ligo esse gene de interesse num DNA bacteriano. Esse DNA aqui circular é um DNA bacteriano. Aí agora eu tenho um DNA bacteriano contendo o gene da alga. Esse gene tem o código para uma proteína que floresce. Certo? Aí agora eu tenho um DNA recombinado, um DNA bacteriano e um DNA da alga aqui de interesse. Tá certo? Um DNA da alga aqui de interesse. Aí eu pego esse DNA recombinante, e jogo esse DNA recombinante dentro de uma bactéria viva, tá certo? Aí eu transformei essa bactéria. Aqui eu tenho uma bactéria, ela com o DNA dela, porque ela já é um organismo vivo, tem que ter seu DNA bacteriano, DNA genômico, e eu vou adicionar esse DNA recombinante pequenininho dentro da bactéria. Transformei a bactéria. Agora essa bactéria, ela contém o DNA bacteriano dela, propriamente dito, né? Que é para ela se manter viva. E esse DNA recombinante, que é um DNA que eu coloquei dentro dela. Tá certo? Que contém o gene da proteína verde. Aí essa bactéria agora, quando for produzir as proteínas dela, vai produzir a proteína verde e fluorescente. Então essa bactéria, possivelmente, ela vai brilhar no escuro. Show? Show. Aqui nós temos combatendo a dengue usando biotecnologia. Combate a dengue usando biotecnologia. Aqui a gente tem o vírus da dengue, né? O vírus da dengue é uma estrutura, essa estrutura que eu estou circulando aqui é uma estrutura proteica, tá certo? Estrutura proteica, e por fora nós temos o envelope viral,
Aí dentro uma estrutura proteica e por fora esse envelope que pode conter essas proteínas aqui. Contém várias proteínas na superfície. E alguma dessas proteínas aqui, no caso aqui a proteína E, essa proteína é um antígeno específico do vírus da dengue, certo? Vamos supor que é uma proteína específica do vírus da dengue. Então é uma proteína de interesse nosso. Porque essa proteína é uma proteína que pode sensibilizar o nosso corpo, ou seja, ela pode ser alvo para a produção de uma vacina. Aí o que acontece? Dentro do vírus existe o material genético dele, que tem o código para a síntese dessa proteína viral específica, né? Específico para o vírus da dengue. É interesse meu. Aí eu vou lá e corto esse gene viral, essa parte do DNA do vírus, que contém o código para a síntese dessa proteína E, que é específica no vírus da dengue. Então aqui eu tenho um pedacinho do DNA viral que tem o código para essa proteína viral. Aí o que eu faço? O DNA do vírus é inserido em um DNA que vai para a planta. Aqui eu tenho o DNA da planta e insiro no DNA da planta o DNA viral. Esse DNA viral tem o código para quê? Para sintetizar uma proteína do vírus, que é específica do vírus da dengue. Beleza? Aí aqui eu faço um conjunto, né? Uma mesclagem, um DNA recombinante. Recombino o DNA viral com o DNA da planta. E esse DNA da planta é inserido em uma célula vegetal. Insiro isso, DNA recombinante, dentro de uma célula vegetal. Aí eu pego esse DNA vegetal dentro de uma célula e começo a cultivar in vitro. Isso daqui em condições laboratoriais, obviamente. Aí essas células vegetais contendo esse DNA viral, né, e DNA vegetal, elas vão se multiplicando, formando uns caulezinhos, né, uma massa de célula, e isso tudo em condições controladas, em laboratórios, né, fazendo aí um crescimento, uma cultura in vitro, e faço uma planta, né? Então uma planta é gerada a partir da cultura in vitro e passa a produzir a proteína E. Proteína E é de quem essa proteína? É uma proteína específica do vírus da dengue. Então, todas as células vegetais vai conter esse DNA viral. Se ou não, vai conter esse DNA viral. Então, em várias partes da planta, né, vai estar sendo produzida a proteína E, que é uma proteína específica viral. Então, o que eu posso fazer com essa planta? Reproduzir ela, né? A planta carregando o DNA do vírus, se multiplica, né? Eu gero várias cópias dela, e pego essas plantas e macero as folhas, né? As folhas são maceradas. Então, eu macerei, fiz aqui uma sopa de pedaços de célula, de tecido vegetal, que contém a proteína E. Aí eu purifico essa proteína E, uma proteína viral, purifico e faço vacina a partir dela. Então, aqui dentro desse frascozinho, eu vou ter a proteína do vírus, uma proteína específica do vírus da dengue, mas que quem foi que produziu? Uma planta. Então, aí muita gente, né, já perde o medo, que é uma vacina extraída a partir de plantas, né? Extraída a partir de planta. E aqui o que eu tinha citado anteriormente, né? Posso pegar um gene produtor de insulina humana dentro de uma célula que estava dentro de uma célula humana, recorto esse gene que tem o código para a insulina humana, pego esse gene, faço uma recombinação com DNA bacteriano, coloco esse DNA recombinante dentro de uma bactéria recombinante, boto essa bactéria para se multiplicar dentro de tanques de fermentação. Então, essas bactérias, uma gera 2, 2 gera 4, 4 gera 8, 8 gera 16, e assim, né, crescendo, multiplicando-se aí, e produzindo, cada uma dessas bactérias produzindo insulina humana dentro de um tanque de fermentação. Quando eu falo gigante, é gigante mesmo, né? Bem maior do que uma pessoa, Então, são tanques aí de fermentação, né? Produzindo aí milhares e milhares de bactérias se dividindo e produzindo insulina humana. E depois, essa insulina é extraída e purificada e colocada dentro dos frascozinhos, né? A grosso modo é isso. E vendida comercialmente. Então, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo foi
bênção para você. Se você gostou dessa aula, se você ficou até aqui, já curta esse conteúdo, né? Compartilhe com seus colegas de sala. E é isso. E te espero na próxima aula de bacteriologia. Valeu!